E a gente vê, pô, teve temas curiosos, assim, que eu anotei, né? Que o Celino foi cantando aí, eu fui anotando. 2002, direito de votar, né? Falar sobre isso. 2004, sobre os abusos no meio de comunicação. Eu estava falando sobre publicidade infantil. 2012, a questão imigratória, né? Como lidar com a questão imigratória no futuro. 2014, publicidade infantil. 2018, controle de dados de internet, que é um tema atual até hoje, né? Ainda é atual. 2024, a gente tem a questão da herança africana. Deixa eu falar um pouco sobre redação aqui. Primeiro, vamos entender como eu sempre gosto, sempre busco ser o mais justo possível no tratamento da pauta. Eu encaro esse canal aqui sempre como eu dou aula, né? Então eu tenho os alunos, eu tenho uma escola, eu dou aula. Então o cara que é professor, o cara que dá aula, ele sempre vai desenvolvendo com o tempo. Cada vez mais ele vai desenvolvendo mais responsabilidade, porque você é professor. O fato de você ser professor já confere a você uma autoridade. Então, o fato de você estar dando aula, a pessoa que está recebendo a aula, ele já parte do princípio que você sabe do que você está falando. É óbvio, senão ele não seria seu aluno. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai sendo cada vez mais responsável com o que você fala. Então, eu tento sempre ser o mais responsável possível com o que eu estou falando. Por isso que quando eu vou falar aqui, eu vou falar da esquerda, eu não fico igual os youtubers da direita. Ah, a esquerda é um lixo, odeio a esquerda, maldito Gramsci, maldito... Não, bicho. Você leu os caras, você parou para ler o livro, você parou para pensar, você tentou se colocar no lugar do cara, pensar partindo do ponto de vista da filosofia dele. Então, você tem que fazer isso. Senão você não está dando aula, você está só sendo militante. E eu aqui não sou militante, eu estou aqui para dar aula, né? Não aqui, né? Aqui são lives, né? Mas lá na escola eu estou lá para dar aula. Então, sendo responsável, primeira coisa, o que é uma redação de Enem? Então, não pense assim, a redação do Enem, os caras vão lá, botam um monte de tema progressista, que é para o aluno ficar progressista também. O tema foi ruim, esse tema aí é um tema bobo, tinha que ser um tema grandioso, sempre temas grandiosos, sempre temas interessantes, como teve alguns temas interessantes ali que o Celino leu. Então, entenda o seguinte, redação do Enem, o objetivo não é conhecer, receber o conteúdo que o aluno tem acerca daquilo. Então, quando o pessoal lá do MEC vai lá e define o tema da redação, eles não estão pensando assim, vamos ver o que os adolescentes brasileiros sabem sobre a herança negra no Brasil. Não, a questão não é essa. Falando de forma prática, né, que você vai fazer a prova, falando de forma prática, o tema da redação não tem a menor importância. Não importa, pode ser assim, mecânica de automóveis, não importa. O tema da redação não importa. Por que o tema não importa? Porque quando você faz uma prova de redação, o que o professor quer não é que você tenha conhecimento sobre a teoria do assunto, mas sim ver a sua capacidade de organização, né, de concatenação e transformação da sua ideia, do seu pensamento em texto literário. É escrever redação. Então, pode ser assim, escreva uma redação sobre as diferentes cores dos peixes de um aquário. Não tem problema. Você vai lá e escreve. Então, eu vejo gente que fica analisando redação do Enem assim, esse tema foi um tema muito idiota. Tá? Então, saiba disso, tá? O aluno, ele não está nem aí para o tema. A gente tem diversos, lógico, tudo tem problema, né? A gente tem alguns problemas na questão da redação do Enem, que o problema de que a redação ela vai ser corrigida, obviamente, né? Então você tem uma multidão, né? Centenas de contratados para fazer as correções das provas. E a gente sabe que hoje a gente vive na ditadura da opinião pública, que, né, Aristóteles já previa isso lá na sua obra Ética. A ditadura da opinião pública é terrível, porque você nunca tem coragem de ir contra toda a sociedade. Porque se você for contra toda a sociedade, eles te destroem. É fácil você se levantar até contra um rei. Basta você ficar fugindo dele. Né? Agora, quando você se levanta contra o povo, como é que você foge do povo? Não tem como. Para onde você for, o povo está lá para te pegar. Então, a ditadura da opinião pública é a pior ditadura que tem. E hoje a gente vive essa ditadura da opinião pública. Então, você tem ali, por exemplo, né, a prova de hoje. Como
favorecer aí a herança africana no Brasil, né? Algo nesse sentido. Então, se você estuda literatura, se você estuda filosofia, para você aprender a pensar, né? A gente aprende a pensar estudando justamente isso, né? Dialética, retórica, é você aprender a fazer o seu cérebro funcionar. Então, se você tem algum conhecimento em dialética, em retórica, você sabe que a primeira coisa que você precisa fazer é a definição dos termos. Então, se você vai escrever a redação, né? Se você foi lá para o Enem hoje, aí lá a prova, o tema da redação era esse, né? Como nós podemos trabalhar para valorizar a herança africana no Brasil? Então, o que a gente tem que fazer? Valorizar a herança africana. Valorizar o quê? Herança africana. Ok, o que é herança africana? Então, a primeira coisa que você teria que fazer aqui pensa um pouquinho, né? Qual é a herança africana para o Brasil? Aí você vai ter que fazer uma lista mental ali, né? Então, vamos fazer aqui, né? Essa nossa listinha. Qual a herança que o povo africano deixou para o Brasil? Então, o povo africano não é o povo brasileiro, né? Ele veio para o Brasil. Quando o povo africano veio para o Brasil? Nós sabemos, infelizmente, foi num dos episódios mais trágicos da história da humanidade, que foi na escravidão do povo africano, né? Que foi muito dura no continente americano. Então, a herança africana no Brasil foi a herança que veio no navio negreiro. Foi daquelas pessoas que vieram para cá escravizadas. Eles não vieram para cá a turismo, a passeio, a trabalho. Eles vieram para cá escravizados. Então, já é uma herança que vem com uma carga muito difícil, muito sofrida. Então, essa herança seria uma herança, vamos colocar assim, musical, né? Eles vêm com tudo, né? Com o seu próprio ser, que é as pessoas. Então, eles trouxeram a sua música, então tem uma herança musical, vamos colocar assim, que tem uma herança gastronômica, tem uma herança linguística, né? A gente não tem uma herança financeira, não tem assim uma herança de vestuário, né? Não tem uma herança de fauna e flora, eles não trouxeram isso. Então, eu estou pegando aqui, estou pensando aqui como se eu fosse um aluno lá que está fazendo a prova. Então, beleza, eu já peguei aqui 3 temas, tá bom, hein? Com 3 temas aqui, ó, religião, o pessoal está falando ali, beleza. Não, então, tem a herança religiosa, né? Que é uma questão complicada. Se eu fosse um aluno fazendo a prova, eu não falaria da questão religiosa, porque qual foi a religião que eles trouxeram? Eles não trouxeram nenhuma religião para o Brasil. Eles trouxeram algumas crenças. Existe uma diferença entre crença e religião. Religião é uma sistematização de conhecimentos acerca do transcendente que você sistematiza, organiza e funda uma religião. Então, não tem religião africana. Eles não trouxeram nenhuma religião africana para cá. Não veio sacerdotes, não veio, né? Então, eles trouxeram crenças. Aí, com essas crenças, os brasileiros criaram religiões baseadas nas crenças africanas, como foi criado no Rio de Janeiro, por exemplo, o candomblé, né? Que é uma religião brasileira, não uma religião africana. Por isso, com tanto sincretismo, etc, etc. Então, risca a religião, não coloca que você vai se complicar. Aí você vai falar da herança musical, gastronômica e linguística. Aí, se você tem algum conhecimento, né? Qual é a herança musical que os negros trouxeram? Qual é a herança gastronômica que os negros trouxeram? Qual é a herança linguística que os negros trouxeram? Você tem que saber alguma coisa disso. Agora, você veja aqui, é complicado, hein? É complicado. Eu acabar aqui, eu já vou dar uma roxa ali na minha filha. Quero saber o que ela colocou. Me fala aí 3 itens, né? Que aqui a gente está falando temas. Especifique para mim. Coloca aí para mim 3 objetos, 3 elementos, 3 pratos culinários que são africanos. Porque a herança, o que é uma herança? Herança é o tesouro deixado para a próxima geração. Então, não adianta você falar assim para mim, feijoada. Não, feijoada não é um prato africano. Pô. Feijoada tinha feijoada em tudo quanto é lugar. Na China tinha feijoada, na Turquia tinha feijoada. Né? Então, a nossa feijoada ela é brasileira, ela não é africana. A nossa feijoada, como a gente tem hoje, esse prato que a gente tem hoje chamado feijoada, é um prato que, inclusive, foi criado no segundo reinado. Quando, no segundo reinado, Dom Pedro II, né, a corte de Dom Pedro II, estava querendo construir a identidade do povo brasileiro, e daí pediu, inclusive, a criação de pratos culinários que fossem a representação do Brasil. E aí você tem ali, né, o feijão preto, você tem a couve verde, você tem a laranja amarela, né, você tem aqueles itens que representam imageticamente o próprio Brasil. Né? Não sei se você não sabia disso, ficou sabendo agora. Né? Então,
Linguística, me fale aí as palavras. Aí você tem que ler Castro Alves, né? Você leu Castro Alves, você sabe, me fala aí 3 palavras no Brasil que são palavras africanas. Eu quero saber o que a minha filha escreveu. Aí, você vai pegar esse conhecimento que você tem, agora faz aí, né? Processa e tira o produto desse seu pensamento aí e transforma em literatura. Faz aí os 4 parágrafos, a quantidade de linhas tal, a ideia organizada, desenvolvida, né? Aí você tem que ter início, meio e fim, né? Você tem que ter uma tese, antítese e uma síntese. Quando o Celino leu a lista, teve uma coisa que eu achei curiosa, falando de temas do teor, né? Do que está sendo discutido, bota lá de novo a lista. Está aí ainda? Bota aí a lista na tela, Celino. Vamos ver lá o tema da redação 2019. Primeiro ano de governo Bolsonaro. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então vamos lá, vamos ver as 4 redações do governo Bolsonaro. 19 foi democratização de cinema. 20 teve o digital e o impresso. Vamos. Digital, o desafio de reduzir as desigualdades entre regiões e o impresso? No Brasil. E o impresso, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma, doença mental. 21, invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. 22, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. 4 temas progressistas. Os 4 anos de governo Bolsonaro, a redação foi de tema progressista. Cinema, que é o quê? Como dar dinheiro público para a galera do cinema. Doença mental, que é a questão manicomial. Registro civil, invisibilidade de registro civil, que é, né, mudança de nome, toda essa questão envolvida com mudança de nome de registro civil. E 22, valorização de povos indígenas e quilombolas. Os 4 anos de governo Bolsonaro foram temas progressistas. Então, cara, sabe assim, é uma questão aí complicada. Mas eu vejo que tudo isso que está em torno aí da redação do Enem tem como maior... O problema não é esse, cara. Sabe quando o Celino colocou o vídeo do Lula lá no início? Pessoal, vai lá, boa sorte, faz a prova, passa na prova. Primeiro que não é assim, passa na prova. O grande problema que a gente tem, cara, é a cultura. Sabe, quando que o Brasil vai voltar os olhos para a necessidade de sermos cultos? Gente, nós temos coisas no Brasil que são crimes contra a pátria. E que o Brasil fecha os olhos e faz de conta que não tem problema e deixa as coisas rolarem. E não adianta você ficar esperando uma monção pública. Não adianta você ficar esperando, mas o povo brasileiro tem que se revoltar, porque o povo é tolo. O povo está sofrendo o problema. Você não pode esperar que o povo traga a solução, pelo amor de Deus. O povo nunca traz a solução, o povo traz o problema. A solução tem que vir do alto. O que nós temos no Brasil com o cenário da arte em geral, arte não é coisa de elite. Arte não é coisa de gente que, mas o pobre não pode se dar arte. Meu amigo, a arte rege o espírito humano. O Brasil não tem arquitetura. O Brasil não tem escultura. Você vai em qualquer país da América Latina, você vai em cada quadra de qualquer país da América Latina. Você pode ir em país merda. Você vai lá na Bolívia. Toda quadra tem uma pracinha e na pracinha tem um monumento. O Brasil não tem. O Brasil não tem. O Brasil, você chega numa praça, aí tem uma bicicleta velha, enferrujada, que o cara pinta de azul. Aí coloca a bicicleta lá fincada no chão. Não, é porque aqui morreu um ciclista. Você fala, cara, isso tinha que ser dinamitado, uma bicicleta dessa. O Brasil tem umas coisas que são ofensa. Aqui em Brasília é uma praga esse negócio de bicicleta como monumento de arte. É feio. O cara pega uma bicicleta velha, que vale R$50,
derruba uma lata de tinta souvenir não, que é caro, uma lata de tinta mais vagabunda que tem de pintar a parede, aí pinta a bicicleta de a branco. Aí coloca a bicicleta na beira da pista. Não, porque aqui morreu um ciclista. Antigamente o cara morria, sei lá, colocava um crucifixo. Aqui faleceu meu parente, fulano de tal. Colocava uma plaquinha, uma imagenzinha do santo, e ela acendia a vela. Hoje o cara põe uma bicicleta. Então, no Brasil, bicicleta pintada com tinta de parede é obra de arte. Você vai em qualquer país, merda. Você vai na Bolívia, você chega lá, tem uma estátua de 3 metros lá do cara que foi o bibliotecário, o cara que foi o general, o cara que foi o... Porra, bicho, o Brasil não tem. Arquitetura não tem. Arquitetura no Brasil não existe, por quê? No Brasil, a lei é o quê? Gastar o mínimo de dinheiro que você puder quando você for construir sua casa. Então, toda casa no Brasil é caixote quadrado e pronto, que é o mais barato que tem. Nós não temos literatura mais. Né? Não temos. Você não sabe o nome de 3 escritores atuais, contemporâneos. Né? Nós não temos teatro. Teatro no Brasil acabou. Faz tempo, faz uns 30 anos que acabou o teatro no Brasil. Né? Música. Você não tem mais bandas relevantes no Brasil. Você não tem músico de música erudita e de música popular, você não tem mais banda. O Brasil, né, as últimas bandas que a gente teve no Brasil foram dos anos 90. Foi lá nos anos 90, tempo lá enfim, as últimas bandas de rock pop no Brasil e tal, a época lá do Charlie Brown Jr., que o cara ainda fazia algum grupo, não, vamos fazer um grupo de rock, vamos fazer um grupo de rap, vamos fazer um grupo... É a galera dos anos 90, os últimos 30 anos não surgiu banda no Brasil. E eu estou falando de música popular, não estou falando de música erudita. Né? E pintura, então, me fale o nome de 3 pintores contemporâneos. Não tem. Os pintores do Brasil foi da época do modernismo. Então, das 6 artes clássicas do Brasil, citei as 6. Nós não temos. Nós não temos representação no Brasil. Dança, né? Que é uma arte clássica. Não tem. O que você tem de dança no Brasil? Não tem nada. Os nossos últimos dançarinos foi a Botafogo e o Carlinhos Jesus. Né? Que estão aí na sua terceira idade já. Então, cara, aí você fala assim, pô, não, mas a gente tem que ter um Enem bom. Não vai ter um Enem bom, cara. Não vai ter um Enem bom. Porque os nossos adolescentes são burros, são tolos. Eles estão na rede social, eles estão vendo filme de super-herói, eles estão ouvindo funk, eles estão lendo o quê? Eles não leem, eles não dançam, né? As nossas filhas que dançam balançam a raba, os nossos filhos que dançam é aquela dancinha lá de Osasco, ou também balança a raba, né? Arquitetura, eles não manjam, eles não entendem de arquitetura. Se você leva o seu filho assim diante de um edifício e tal, fala assim, ei, meu filho, diz aí, que bagulho é esse aí? É neoclássico, neotradicional, é classicismo, é o quê? Gótico, barroco, é renascentista, o que é? O moleque não tem ideia, sei lá, papai. Não caiu, tá bom. Então, cara, o que você espera do seu filho? Que ele tire uma boa nota do Enem ou que seu filho seja inteligente? Vamos lá, Celino. Antes de terminar a pauta educação nessa live, temos outro recado do nosso querido e amado presidente da República. Gênio de uma nação. Vem aí o maior Enem da história. São quase 5 milhões de candidatos inscritos. E se você vai fazer a prova, é importante lembrar que os portões serão fechados pontualmente às 13 horas no horário de Brasília. O ideal é estar no local da prova 1 hora antes do fechamento dos portões. É só a gente querer. Nos 2 dias do exame, você deve levar um documento oficial com foto, caneta esferográfica preta e de material transparente, além do cartão de confirmação de inscrição para facilitar na hora de encontrar o local da prova. Depois de organizar tudo, é hora de colocar todo o seu conhecimento na prova para conquistar sua vaga na universidade. E a gente tem certeza de que vocês vão vencer. E aqui eu não vou nem falar do tema que a gente já falou algumas vezes, não vou nem falar do tema da cota. Porque se você conhece adolescentes que não são cotistas, converse com eles sobre o que eles pensam sobre o Enem.
Hoje a gente vive um ambiente no Brasil em que o moleque vai fazer o Enem, ele sabe que se ele não é cotista, ele está quebrado, ele está ferrado. Ele vai fazer um Enem, ele vai fazer um vestibular, ele vai fazer uma prova, que é uma prova na qual ele sabe que ele tem que tirar 400. E o coleguinha que está do lado dele só tirar 200. Então, não vou nem falar desse fator que também é um fator progressista, que é um fator desestimulante para os melhores, não para os piores. Porque o aluno que é ruim, o aluno que é fraco, esse é incentivado. O aluno que é bom é desincentivado. Ele é desmotivado. Então, a cota, ela desmotiva os bons e motiva os ruins. Então, a lógica do resultado da cota é: quanto mais o tempo passar, piores serão os trabalhadores. E os melhores sairão desse mercado de trabalho e procurarão outros. Né? Então, se você é uma pessoa de classe média alta, você com certeza quer que seus filhos saiam do Brasil. Você não quer que o seu filho faça engenharia civil e trabalhe no Brasil. Pô, você tá de sacanagem. Você quer ferrar seu filho por quê? Tá com raiva dele? Então, você quer que seu filho faça engenharia civil e vá para o Canadá. No mínimo para Portugal. Então, a classe média alta está pegando os seus filhos e mandando para fora. Agora, isso é culpa de quem? Isso é culpa do Estado brasileiro. Porque ninguém, em qualquer país do mundo, ninguém quer viver num país que não seja o seu. Todo mundo quer viajar para fora, conhecer e tal, mas depois quer voltar para casa. Agora, o Estado brasileiro, ele está expulsando a classe média do Brasil. E está pegando a classe C e D e está colocando no poder. Ah, porque isso é democratização. Ok. Então, viva com esse resultado. Viva com o resultado disso. Viva com o resultado. Né? Viva num país em que a classe C e D esteja no poder. Beleza.